quero falar um assunto com vocês nesse vídeo de direito do consumidor que se chama overbooking e também o transporte de pets em viagens aéreas. Quais são os direitos do consumidor referente a atraso, cancelamento de voo? As companhias aéreas, elas ofertam, disponibilizam reservas além da capacidade da aeronave, e isso causa então o chamado overbook. É o excesso de reservas de assentos em aeronaves comerciais aí, e a venda de bilhetes ou passagens acima da capacidade gera aí consequências para o consumidor, gera um dano ao consumidor. O overbook decorre de um ato ilícito. E sendo um ato ilícito, gera um dano ao consumidor passível de indenização. E nós sabemos que pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a reparação ela deve ser integral. Então, os danos materiais, eventuais danos materiais podem ser cobrados, e os danos extrapatrimoniais, porque o consumidor ele perdeu ali o seu tempo. O tempo útil do consumidor. Pensa bem, um atraso no voo, que pode gerar consequências, a perda de um compromisso, ou o cancelamento do voo para voar no dia seguinte. Aí o consumidor ele tem o direito de ser ressarcido, que a companhia aérea pague uma hospedagem a esse consumidor se ele não mora na localidade. Então, tudo isso, o consumidor ele tem que ser ali reparado, né? Esses danos precisam ser reparados ao consumidor. O overbooking é uma prática abusiva, é um ilícito que deve então ser passível aí de indenização. Outro assunto que eu quero falar também é sobre o transporte aéreo de pets. Não há uma regulação específica no nosso país, na nossa legislação, para o transporte de pets. Então, cada companhia aérea define as regras do transporte dos pets. Pets são os animais de estimação, os cães, os gatos. Há apenas uma regulação apenas para o transporte de cães guias, que é regulado pela Lei 11.126 de 2005 e pelo Decreto 5.904 de 2006. Porque os cães-guias, eles não são considerados pet, tá? Porque ele tem uma função específica que é dar toda a ajuda àquela pessoa com deficiência na visão. Então tem o cão-guia aí para auxiliar, sua função específica já é outra. O consumidor ele não precisa pagar a passagem aérea para o cão-guia. Já os pets, eles precisam ter ali cobrada a passagem aérea. Os consumidores, eles que possuem os seus animais de estimação, eles precisam pagar então uma passagem ao seu animalzinho de estimação. E temos também os animais de assistência emocional, que não são pets. Tá? Os animais de assistência emocional, eles não são pets, porque eles vêm promover um conforto à pessoa que sofre de transtornos psicológicos, que tem síndrome como o espectro autista. Então, esses animais, eles dão todo o suporte emocional a essas pessoas que possuem certas síndromes, porque visa preservar a dignidade dessas pessoas. Então, eles não são aí considerados pets. A equiparação de pets, que são animais de assistência emocional, eles são equiparados a cães-guias. Então, a Lei 11.126/2005 equipara a esses animais, a esses pets, equipara eles a cães-guias. Tá certo? Porque é um animal de suporte emocional que deve ser transportado em cabine como os cães-guia. Mesmo fora do limite de peso ali
de 7 e 10 quilos, mesmo que eles pesem mais, eles podem ser transportados na cabine. É um direito do consumidor transportar esse seu pet na cabine, nessa situação. Tá certo? Só que é exigido ali um laudo médico. Tá? A pessoa tem que comprovar que tem aí uma síndrome, como o autismo, através de um laudo médico, e a indicação de que esse pet ele é um animal de assistência emocional, para que ele possa ser transportado. Eu quero falar também sobre a cláusula que existe, que é a cláusula de incolumidade no transporte. Se ocorre morte de animal durante o transporte, a companhia aérea ela é obrigada a indenizar o consumidor. Indenizar por danos materiais e morais. E como que você prova? Primeiro, você precisa ter uma caderneta de vacinação do animal, provando que o animal ele foi vacinado. Você precisa ter um atestado médico veterinário que autorizou o seu pet a viajar. E que esses animais aí que são transportados no porão da aeronave. É somente esses animais de maior porte que são transportados no porão da aeronave que precisa aí ser muito bem falada essa cláusula de incolumidade. Então a companhia aérea ela tem que comprovar que a culpa da morte do animal não foi dela, tá? E que o óbito foi por circunstâncias absolutamente alheias ao transporte. Aí ela conseguindo comprovar isso, ela é isenta de responsabilidade, ela se exime da responsabilidade. Só que a responsabilidade aí, ela é integral, é dano material e moral. O dano moral, ele é presumido, é um dano moral in re ipsa. Esse dano moral, ele é presumido, porque imagine a dor do consumidor ali de perder ali o seu animal de estimação. Espero então que eu tenha explicado aí de maneira objetiva sobre essas duas questões que ocorrem das companhias aéreas, que é o transporte de pets e no caso de overbook, quais são os direitos aí do consumidor. Até o nosso próximo vídeo, continue curtindo e compartilhando aqui o nosso canal, se inscreva aqui, toque no sininho e deixe aqui o seu comentário para os nossos próximos conteúdos.